Olá! Daremos início à unidade curricular sobre assistência técnica e extensão rural. Meu nome é Ana Carolina Alves Gomes, analista de agronegócios, e estarei com vocês nessa unidade. Bom, para começar a falar sobre assistência técnica e extensão rural, primeiro eu vou me apresentar. Sou formada em Pedagogia e Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa e também mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócios pela UniOeste, Unidade de Toledo, Paraná. Atuo no agronegócio desde 2014, logo assim que formei, junto à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, onde sou analista de agronegócio, cuidando das áreas de café, cana-de-açúcar, floresta plantado, toda a área econômica de análise de mercado e também coordeno o programa Café Mais Sorte, um programa de gestão para cafeicultores. Junto à Rede ETEC, eu atuo desde 2015 ministrando algumas disciplinas, como Introdução ao Agronegócio, Administração Rural, Assistência Técnica e Extensão Rural e também na orientação dos trabalhos de conclusão de curso. E hoje veremos um pouco da assistência técnica e extensão rural. Bom, o objetivo dessa disciplina é, além de reconhecer toda a importância desse trabalho, dessa metodologia junto aos produtores rurais, é também a gente verificar as formas de atuação, uma área importante para o curso que vocês desempenham nessa unidade, no curso técnico em agronegócio. Ou seja, como que vai ser a abordagem ao produtor? Existem uma série de técnicas e métodos de abordagem que facilitam a nossa comunicação e a implementação de tecnologias, processos e novas ideias. E hoje a gente vai verificar quais são essas técnicas junto aqui ao nosso curso. Primeiro, a gente precisa diferenciar a assistência técnica da extensão rural. Muitos acham que é a mesma coisa, mas a gente tem uma certa diferenciação. A assistência técnica por si só, ela é focada mais na resolução de um problema, ou seja, um técnico vai em uma propriedade e faz uma resolução pontual, como por exemplo, aquela produção não está com alta produtividade. O que fazer? Precisamos então analisar quais são as variáveis e os fatores que levam a essa baixa produtividade, que pode ser uma praga ou uma doença, pode ser a questão de adubação, de solo, pode ser questão hídrica. Então o técnico vai lá, analisa aquela questão pontual e faz a solução. Como por exemplo, supondo que seja uma falta de nutriente, falta de fósforo, potássio, então faça uma análise de solo e então faça a recomendação necessária. Isso é uma assistência técnica. Já a extensão rural, ela preconiza muito o cunho educacional, a parte em que você envolve o outro de forma participativa. Então, a extensão rural é eu pegar a tecnologia e levar o produtor rural numa forma educativa, numa forma participativa, em que ele empenhe-se e trabalhe aquilo no seu dia a dia, no seu cotidiano, interiorizando que aquilo é importante e que vai fazer diferença na sua atividade rural. Bom, e a assistência técnica e extensão rural, ela tem alguns desafios e ela surgiu muito para suprir esses desafios. Até a década de 60, nós, Brasil, éramos importadores de alimentos. Pensando em que temos condições edafoclimáticas favoráveis, pensando que nós temos diversidade de clima, de solo, que isso pode favorecer a produção de alimentos, como diferente de outros países do norte, por exemplo, em que você tem estações como gelo, tudo isso dificulta a produção agropecuária. No Brasil, a gente tem essa condição favorável. E fora isso, as extensões de terra, né? O Brasil é um país muito grande em extensão. Isso tudo favorece a produção de alimentos. Imagine só, na década de 60 importávamos alimentos. E a partir disso surgiu o esvaziamento do campo para as cidades, o conhecido êxodo rural.
Isso tudo foi gerando uma série de preocupação. Como assim, né? Vamos importar alimentos, não temos quem produzir alimento no campo, e agora? Foi aí que a partir da década de 70 houve um movimento da Revolução Verde em que impulsionou a inclusão e inserção de tecnologias no campo, né? Com a criação da Embrapa, isso foi potencializado e hoje a gente tem que muitas tecnologias e áreas que jamais eram imagináveis como produtivas, hoje nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo, conhecidos também como celeiro do mundo, ou seja, exportamos alimentos ao invés de importar, o que diferencia e coloca o Brasil numa posição muito favorável no ramo do agronegócio. Mas eis o desafio da assistência técnica e extensão rural. Como fazer para que essas tecnologias, essas inovações, esses processos cheguem até o produtor rural? Como estreitar essa ponte, esse caminho que a gente tem até chegar ao produtor? Por isso a assistência técnica e extensão rural ela é importante e também desafiadora, porque muitos produtores ainda se encontram lá na década de 60, 50, em que há um tradicionalismo, meu avô produzia assim, o meu pai produzia assim, vou produzir assim também. Então a gente precisa muito ter jogo de cintura, utilizar técnicas, métodos e uma comunicação favorável para que a gente consiga de fato levar essas tecnologias e essas coisas boas para o produtor, né? A gente deve então pensar nesse grande desafio, produzir mais com menos recurso, menos dinheiro, menos terra, porque o Brasil já tem toda a sua área produtiva. Somos reconhecidos como um país de sustentabilidade, né, onde preservamos e conservamos o meio ambiente. Mas a gente precisa de alimentar a população. Há estimativas de que em próximos anos teremos uma população de mais de 10 bilhões de pessoas. E o planeta Terra é um só. Então eis o grande desafio de você, com a mesma área, com a mesma terra, produzir mais com menos. Então, eis o nosso desafio, o seu desafio, o meu e de todos nós que convivemos e sobrevivemos nesse planeta. E diante disso, existem outros desafios que a gente precisa também levar em consideração junto à assistência técnica e extensão rural, como por exemplo a sucessão familiar. Hoje, até que menos, mas até poucos anos, os jovens migravam do campo para as cidades em busca de maior valorização, em busca de estudo, em busca de reconhecimento profissional. E ainda hoje há de se ouvir muitos discursos de produtores falando: eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que ele sofra o que eu sofri. E a assistência técnica e extensão rural pode mudar esse cenário, mostrando que o produtor ele tem oportunidades de você conseguir a sua eficiência produtiva e também conquistando competitividade, que muitas vezes espanta as pessoas do campo, né? Não deixe que as pessoas sobrevivam e agreguem valor àquela produção, àquela atividade. Um outro fator que a gente também esbarra na assistência técnica e extensão rural é o fator de escolaridade, né? Muitas vezes o produtor não tem conhecimento escolar mesmo, né? Grau de instrução. E isso dificulta a adesão às tecnologias. Hoje a gente vê celular, computador, aplicativos, softwares. Tudo isso envolve um certo conhecimento que muitas vezes o produtor acaba sendo resistente por não ter conhecimento, por não ter escolaridade, por não ter sequer uma alfabetização. É um desafio que temos, é um desafio a ser quebrado. Outro desafio, vamos falar só de coisa ruim agora, daqui a pouco a gente fala das coisas boas, é a questão do alto custo de produção. Muitos produtores trabalham no vermelho por falta de gestão, por falta de tecnologias que ampliem a sua eficiência no campo. E isso a assistência técnica e extensão rural também pode melhorar. E deve, né? Hoje quem trabalha no vermelho não sobrevive. A gente precisa mudar esse cenário também.
Mas um outro ponto que a gente também considera como desafio é a ineficiência da mão de obra ou a baixa qualificação. Se você pergunta para os produtores quais são os desafios dentro do setor rural para você, produtor, sempre a mão de obra é colocada em xeque. Porque a mão de obra hoje é escassa. Não há pessoas que queiram trabalhar no campo. E quando encontramos, há uma certa dificuldade pela qualificação dessas pessoas. Então, isso também é um desafio, né? E há de se questionar, mas a mecanização substituirá pessoas? Não, ela vai qualificá-las para uma melhor posição profissional. Quem uma vez poderia estar fazendo uma capina, poderá estar operando uma máquina, um trator. Então a gente qualifica e melhora a condição de saúde e sobrevivência dessas pessoas no campo. Então a qualificação profissional é um ponto que a assistência técnica e extensão rural também ajuda. Então a gente já viu aqui nessa pequena introdução que os desafios são grandes e a gente precisa estar trabalhando focado em solucionar esses desafios, em gerar riqueza, em gerar soluções para o agronegócio como um todo. E aí, pessoal, falando isso, a gente precisa mudar esse cenário, né? Por que tantos desafios? Por que tanta coisa negativa? O que fazer para melhorar esse cenário? E aí a gente tem que entender que a assistência técnica e extensão rural, ela funciona como uma ponte, né, em que as universidades pesquisam, elaboram soluções tecnológicas. Hoje também não somente as universidades e centros de pesquisa, mas a gente também tem startups, empresas com grandes ideias muito boas que são muitas vezes aplicáveis ao agronegócio, as chamadas agritechs, aquelas que desenvolvem tecnologias e soluções específicas para o agronegócio. Então a gente precisa de pegar tudo isso que está encaixotado, que está muitas vezes lá dentro da universidade e colocar em prática. Então a assistência técnica faz esse desafio de ver o que tem de novo, o que tem de novidade, o que tem de melhoria para aquele setor, para aquele problema e levar para o produtor. Eu vou falar para vocês um pouquinho do programa da assistência técnica e gerencial do Senar. Ele preconiza muito a questão gerencial, que é de fundamental importância. Nós vimos que um dos grandes desafios da assistência técnica e extensão rural é o alto custo de produção. Então, nada melhor do que você associar técnicas produtivas a uma gestão eficiente. Você consegue fazer o ciclo de forma competitiva, de forma a agregar a esse produtor, a essa família e ao agronegócio. Então, a assistência técnica e gerencial do Senar, o ATIG, ele é uma metodologia de assistência técnica e gerencial para todo o Brasil. E o Senar de Minas Gerais, ele também aderiu a esse programa e ele preconiza. Os princípios dele são 5. Então, quando o técnico vai até uma propriedade, até um produtor rural, ele passa por 5 fases. E ele tem a seguinte metodologia. Temos um coordenador local, esse coordenador atua com alguns supervisores regionais e aí de acordo com os grupos. Esses supervisores coordenam até 15 técnicos. E esses técnicos, cada técnico atua com 25 a 30 produtores. Então, cada dia no mês, esse técnico faz uma visita um produtor e faz a sua assistência técnica e gerencial. E aí, ele elabora essas 5 etapas aqui, que elas são circulares, né? Elas não param, todo ano, cada ciclo produtivo faça novamente todo o ciclo. Então, a primeira etapa é feito o diagnóstico produtivo individualizado. E o que é feito nesse diagnóstico? Primeiro, o questionário social, onde a gente verifica o que o produtor, quais as condicionantes de qualidade de vida, qual a promoção de saúde que ele exige, que ele tem, que ele quer. Como que é a questão trabalhista dele, ele tem funcionários, não tem? Como que é essa qualificação?
Então é feito esse diagnóstico social. E também é feito o inventário de recursos, ou seja, o que tem nessa propriedade. Ela tem um trator, uma roçadeira, um curral? O que ela tem? Então é feito uma listagem, um inventário de todos os recursos, todas as benfeitorias, máquinas e equipamentos que existem dentro daquela propriedade. E além disso, as informações técnicas e econômicas, ou seja, qual que é a produtividade, o que ele produz, como que é o ciclo produtivo dele, se ele faz gestão, quanto que ele vende a saca, a arroba, o quilo, como que ele vende. Então tudo isso é feito um raio-x daquela propriedade. Isso é feito em algumas visitas e aí entra uma das metodologias e técnicas da assistência técnica, que é a visita. Então o técnico vai até o produtor, visita esse produtor e aí então ele faz o acompanhamento e o diagnóstico produtivo individualizado. Feito esse diagnóstico, viu-se que o produtor precisa melhorar a sua produção, o produtor precisa melhorar a sua gestão, então é feito o planejamento estratégico e aí a gente retoma a conhecimentos que vocês tiveram nesse curso lá das unidades passadas, como por exemplo na administração rural, onde a gente aplica o PDCA, que é o planejamento, a ação, a checagem e a execução. Então você planeja, executa, controla, avalia, planeja, controla e por aí você segue com o ciclo avaliando os pontos que precisam ser melhorados e fazendo esse planejamento conforme as adequações necessárias e a disponibilidade do produtor. Uma terceira fase é a adequação tecnológica. Lá no diagnóstico verificou-se que a produtividade desse produtor estava muito aquém da sua região, estava muito aquém do modal em que ele se encontra, né, do modelo ou de propriedades parecidas e semelhantes. Então, fez o planejamento, vamos planejar o que ele precisa fazer para melhorar essa produtividade e aqui ele faz as adequações necessárias, ou seja, o que ele precisa fazer? É uma análise de solo? É algo em que vai ser necessário um equipamento, uma máquina? Ou mudar uma variedade, o que ele precisa fazer? Então ele vai fazer a adequação tecnológica. E complementar a isso, ele vai possibilitar a esse produtor, dentro da cartela de cursos que o Senar tem, né, que são vários, a capacitação profissional complementar. Porque ele pode identificar que essa baixa produtividade, às vezes, é por um manejo inadequado. Então, faça uma capacitação profissional para ajustar esse manejo, para que o produtor consiga produzir de forma eficiente. E por último, e não menos importante, a avaliação sistemática dos resultados. Ou seja, eu diagnostiquei, planejei, executei, fiz o que eu precisava adicionar e então eu vou reavaliar se isso tem dado bons resultados. E resultado não só na balança, resultado também no bolso, porque aqui a gente está trabalhando também com o fator gerencial, que ele deve ser preconizado e deve ser entendido como fundamental para a competitividade do agronegócio, para a competitividade dos produtores. Bom, e com isso a gente passa então para os métodos e técnicas de assistência técnica e extensão rural que são trabalhadas dentro da assistência técnica e gerencial, também como qualquer outra assistência que é ofertada, né? Então, uma eu já até comentei que é a visita técnica. Essa visita ela pode ser individual ou coletiva, então eu posso visitar um produtor ou fazer um agrupamento e fazer várias visitas, onde é individualizado, onde é feito um planejamento. Todas essas etapas aqui, elas seguem dentro de uma visita técnica. Essa visita dentro da assistência técnica e gerencial, ela é mensal
e onde é feito todo o checklist, ou seja, eu planejei que fizéssemos análise de solo nesse mês, no mês que vem, produtor, cadê o resultado da análise? Então, isso é feito mensalmente, pontualmente, para que os resultados apareçam em sequência. Uma outra técnica, uma outra metodologia utilizada é o dia de campo. Nessa técnica é interessante que a gente consegue criar estações com uma sequência lógica de conteúdo e de conhecimento. Então eu posso fazer um dia de campo sobre o milho hidropônico. Então eu vou fazer na primeira estação quais são as variedades de milho existentes. Então eu posso colocar várias variedades e compará-las ao milho hidropônico. Numa segunda estação a gente vai trabalhar o manejo, como que a gente faz o plantio e etc. Numa terceira estação, a gente pode identificar quais são as pragas, as doenças, enfim, tudo que intervém naquela variedade, naquela espécie. E numa quarta estação, por exemplo, a gente pode entrar com a parte gerencial, com a gestão dos custos, o que é mais eficiente, qual que é a diferença de produtividade, qual que vai ser o impacto disso na lucratividade do produtor. E assim a gente tem um ciclo passando com esse grupo de produtor por várias estações em um dia de campo, apresentando a tecnologia, o processo desejado. Uma terceira técnica e método que a gente trabalha é a palestra. A palestra geralmente ela reúne grupo de produtores interessados naquele tema, né? Sua família e envolvidos, onde um especialista vai lá e trata aquele assunto, trabalha aquele assunto. Então, por exemplo, vamos falar de uma palestra sobre manejo integrado de pragas. Então, que é o MIP, né? Então, um especialista, por exemplo, alguém referência naquela área, vai lá falar sobre as suas experiências, sobre o seu trabalho junto àquela tecnologia, junto àquele método. Entendeu? E também uma outra técnica que a gente também trabalha nessa assistência técnica e gerencial é a reunião técnica. Isso já envolve um grupo menor de produtor, onde a gente vai discutir desempenho, discutir assuntos técnicos voltados para aquele grupo de produtores. Então, por exemplo, eu tenho um grupo assistido pela TIG. Como eu disse, um técnico assiste 30 produtores. Então, eu vou reunir. Esse técnico reúne os 30 produtores. E o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos discutir qualidade do café. Então, esse técnico vai levar para o grupo técnicas e formas de você produzir qualidade. Técnicas e formas de você obter a qualidade dentro da propriedade, né? Que nada mais é do que o manejo dessa atividade. Uma outra técnica também muito importante é a demonstração de métodos e técnicas. E aí a gente vai para o campo, onde a gente mostra na prática como executar aquela técnica, como executar aquele método. Então a gente convida o produtor, que também pode ser individual ou em grupo, e convida eles a participar dessa experiência, dessa demonstração. E também uma outra demonstração que também se torna um método é a demonstração de resultados, ou seja, eu vou mostrar para o produtor na prática também a diferença de duas tecnologias distintas. Outro exemplo, podemos pegar variedades vou usar o milho de novo. Eu tenho o milho convencional e tenho o milho hidropônico. Como que a gente pode estar diferenciando essa produção? Né? Eu vou plantar o milho na mesma época e vou ver como ele vai se desenvolver. E ao final desse ciclo eu mostro ao produtor, olha, tá vendo? O milho convencional deu esse resultado e a tecnologia que eu quero implementar deu esse outro resultado. Então você consegue mostrar para ele na prática resultados distintos no mesmo experimento. Isso também tem um resultado muito bacana. Uma outra técnica e tecnologia é a excursão, ou seja, eu junto a grupo produtores com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade de conhecimento e de busca por tecnologia e levo eles até um local
onde essa tecnologia já é implementada, já está funcionando, já deu resultado. Então eu mostro para aquele grupo que ele pode ter um resultado bacana fazendo daquele jeito. E uma última e não menos importante técnica é o benchmarking, ou seja, nós vamos ver o que o outro está fazendo de bom que eu posso adaptar para a minha realidade. Isso é muito utilizado na assistência técnica e gerencial por se tratar de grupos semelhantes. Então, esses 30 produtores que estão ali numa localização próximas, eles têm uma mesma cultura, eles têm cultura, atividade agrícola, né? Eles têm uma mesma realidade de clima, de solo, etc. Então isso favorece. Por que o desempenho de um é melhor do que o outro? O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Ou o que ele está fazendo que eu estou fazendo para mais? Então a gente pode fazer esse benchmark, que nada mais é copiar o que o vizinho está fazendo. Então isso é uma técnica também que funciona muito bem dentro da assistência técnica e gerencial. E aí eu queria compartilhar com vocês um case de grupos de assistência técnica e gerencial de aves de posturas em Unai, aqui em Minas, e é muito bacana. Vamos assistir? A assistência técnica e gerencial tem feito a diferença para os avicultores do noroeste de Minas Gerais. Em apenas 3 meses, as orientações da equipe do Senar já têm apresentado bons resultados. Com o controle das receitas e despesas, os produtores têm conseguido investir e ampliar o negócio. Há 4 anos, este casal do município de Unai passou a investir na criação de aves poedeiras. Com o tempo, eles foram aperfeiçoando as etapas da produção, desde a maneira de identificar as galinhas mais produtivas até a fase da classificação dos ovos, que são do tipo caipira. Tudo é feito em conjunto. Na avicultura eu dou conta de ajudar. Eu ajudo na coleta dos ovos, na classificação dos ovos, na embalagem dos ovos. É mais fácil, né? É um serviço mais leve. Daqui eu consigo fazer tudo com a agricultura familiar, com a família. Não preciso de terceiros para trabalhar. Faço tudo sozinho. Bem mais prático. Hoje os produtores contam com 600 galinhas criadas em regime semi-intensivo em 3 galpões de 48 metros quadrados, onde as galinhas têm acesso à parte externa. Ao todo, são produzidos 520 ovos por dia. Na propriedade, foi montada essa agroindústria, onde é feita a pesagem, classificação e avaliação no ovoscópio, aparelho que detecta eventuais imperfeições na casca e até no interior do ovo. Agora, com a chegada do Senar, a atenção também está na gestão da propriedade. A maior parte dos gastos é com a compra de ração, cerca de 60%, o que deixa o custo de produção da dúzia de ovos em R$ 2,50. Os resultados foram levantados pelo Senar. A gente dá orientação gerencial no sentido do produtor fazer anotações dos custos, né, das receitas, de tudo que é gasto dentro da propriedade, para a gente saber o quanto que ele realmente ganha, o quanto que sobra realmente, né, que é o objetivo de qualquer criação, é o quanto que ele ganha, ganhar dinheiro. E a gente tenta fazer esse controle para saber se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Outro parceiro da Solange e do José é a Cooperativa Agropecuária de Unai, que também ajudou os produtores na parte técnica e na montagem da agroindústria. Os primeiros passos, eles foram dados lá na produção, né? A escolha das raças, o manejo com os animais, o controle sanitário, a ambiência, foram fatores determinantes para a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio mesmo na produção desses ovos. Nesta outra propriedade, comandada pelo José Geraldo, a avicultura começou pela produção de carne. Hoje, são abatidos 80 frangos caipiras por mês, o que rende 240 quilos de carne, vendidos a R$ 16,00 o quilo. Já a produção de ovos teve início mais recentemente e agora rende 180 unidades por dia. Aqui na nossa propriedade, nós começamos desde a coleta dos ovos, o armazenamento e a escolha dos ovos para os pintinhos, para colocar nas chocadeiras e levar, né, para os nossos pintinhos. E aí depois a gente cria esse pintinho pronto para o abate. Ele vai ser a fêmea
vai vir para nova produção de ovos e os machos vão para o abate. Essas mudanças vieram junto com a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar, um passo importante que garantiu o controle sobre os gastos de produção. Pelo Senar, né, tem nos ajudado muito o quê? A fazer o custo de tudo isso. Até mesmo de uma vacina que a gente compra, das rações que a gente compra. E aí a gente começa a elaborar para o futuro. O que nós podemos fazer para nós ampliar o nosso negócio? Aonde nós podemos chegar e aonde nós queremos chegar. Isso tudo, né, assistência pelo Senar, né, já tem nos ajudado a isso. E não é de agora que a família do José Geraldo é beneficiada pelo Senar. A mulher dele passou a atuar profissionalmente na atividade depois que participou de um dos cursos do Senar em avicultura. Eu melhorei muito, né? De criar meus pintinhos de forma diferente e de uma maneira melhor, tentando avaliar a questão que já era com a de hoje, eu acredito que eu evoluí muito. Desde a produção dos ovos, a criação dos pintinhos, até a fase da galinha, do frango e da venda, da comercialização. O trabalho do Senar, que já apresenta resultados positivos com os produtores do Noroeste Mineiro, vai ser ainda mais intensificado. É que a assistência técnica e gerencial em avicultura está apenas começando na região. Basicamente, a gente espera que o produtor tenha renda. Sem renda não há negócios. Então, aqui os aspectos tratados dizem respeito à produção, à sanidade e à renda do produtor. Nossa essência é fazer com que o produtor tenha na sua atividade econômica uma rentabilidade para que ele possa então deixar aqui na sua propriedade o legado, para que possa trazer aqui os seus filhos, para que os seus filhos possam continuar os seus negócios. Sem renda não há continuidade. Então é isso, pessoal. Lógico que eu gostaria de estar levando vocês em uma propriedade para a gente ver isso na prática, na vivência profissional e na realidade mesmo do produtor, mas em detrimento a esse atual momento, isso se inviabiliza. Então eu trouxe esse case para exemplificar um pouco do que foi introduzido aqui a vocês, que é assistência técnica e extensão rural. Então, convido vocês a assistir a segunda aula, onde nós faremos uma revisão de todo o conteúdo, passando pelas tecnologias, passando por pontos de planejamento, comunicação e toda a origem da assistência técnica e extensão rural, que também é muito importante vocês terem esse conhecimento e ver como as coisas evoluíram e como a gente tem muitos desafios aqui para frente. Um abraço, até a próxima!